Você já parou para pensar por que veio ao mundo exatamente no mês em que nasceu, como se o tempo, com sua precisão misteriosa, tivesse escolhido o instante exato para sua alma se materializar? Carl Jung afirmava que tudo aquilo que nos cerca no momento do nascimento, o céu, o clima, a estação, os arquétipos em movimento não é casual, mas forma um pano de fundo, simbólico que imprime uma marca indelével em nossa psique. Não se trata de horóscopo de revista, mas de símbolos vivos, imagens coletivas, que moldam não só nosso temperamento, mas também os desafios e potenciais mais profundos da alma. Nascer em janeiro não equivale a nascer em julho. Cada mês carrega uma frequência, um portal particular. Muitos de nossos traços mais enigmáticos só fazem sentido quando olhamos para o tempo que nos viu chegar. Jung dizia que nossa história começa antes mesmo de pronunciarmos palavras, e que o momento do nascimento traz pistas invisíveis sobre nossa missão de vida. Em algumas culturas ancestrais, o parto era celebrado como uma cerimônia espiritual, um sinal de que algo no mundo precisava daquilo que estava prestes a chegar. E se o seu nascimento foi assim, e se você veio exatamente quando o universo precisava do que você traz, então o mês que o acolheu foi o primeiro mestre que sua alma conheceu. Neste vídeo, você vai descobrir o que cada mês do ano representa no plano simbólico, segundo a psicologia profunda. Vai entender por que certas dores o visitam com frequência, por que determinados dons brotam com naturalidade, e por que, apesar de tudo, há algo em você que nunca pode ser explicado, mas sempre foi sentido. Jung dizia que o inconsciente nos governa como destino, mas, quando trazemos algo à consciência, isso se torna poder de transformação. Talvez seja isso que esteja prestes a acontecer com você agora. Prepare-se para lembrar do que sua alma já sabia antes mesmo de nascer. Para Jung, nada em nossa existência é aleatório. A alma escolhe o momento do nascimento, não pela lógica do relógio, mas pela precisão dos símbolos. O tempo, na psicologia analítica, não é apenas uma sequência linear, mas um campo arquetípico. Cada fase do ano, cada estação, cada ciclo da natureza carrega imagens coletivas que moldam nossa psique desde o primeiro suspiro. Quando uma criança nasce, ela não chega a um mundo neutro, mas a um cenário repleto de significados invisíveis. O calor do verão imprime coragem, o frio do inverno, introspecção, a primavera, renovação, o outono, desapego e transformação. Mais do que isso, os 12 meses do ano formam uma mandala simbólica, uma roda viva que fala diretamente aos aspectos mais profundos do nosso ser, e o envia os arquétipos como padrões universais da psique humana: o guerreiro, o curador, o sábio, a criança divina, o destruidor, o amante. Cada mês do ano vibra com uma ou mais dessas forças. Quem nasce sob sua influência recebe. Você já parou para pensar por que veio ao mundo exatamente no mês em que nasceu, como se o tempo, com sua precisão misteriosa, tivesse escolhido o instante exato para sua alma se materializar? Carl Jung afirmava que tudo aquilo que nos cerca no momento do nascimento, o céu, o clima, a estação, os arquétipos em movimento não é casual, mas forma um pano de fundo simbólico, que imprime uma marca indelével em nossa psique. Não se trata de horóscopo de revista, mas de símbolos vivos, imagens coletivas, que moldam não só nosso temperamento, mas também os desafios e potenciais mais profundos da alma. Nascer em janeiro não equivale a nascer em julho. Cada mês carrega uma frequência, um portal particular. Muitos de nossos traços mais enigmáticos só fazem sentido quando olhamos para o tempo que nos viu chegar. Jung dizia que nossa história começa antes mesmo de pronunciarmos palavras, e que o momento do nascimento traz pistas invisíveis sobre nossa missão de vida. Em algumas culturas ancestrais, o parto era celebrado como uma cerimônia espiritual, um sinal de que algo no mundo precisava daquilo que estava prestes a chegar. E se o seu nascimento foi assim, e se você veio exatamente quando o universo precisava do que você traz, então o mês que o acolheu foi o primeiro mestre que sua alma conheceu. Neste vídeo,
você vai descobrir o que cada mês do ano representa no plano simbólico, segundo a psicologia profunda. Vai entender por que certas dores o visitam com frequência, por que determinados dons brotam com naturalidade, e por que, apesar de tudo, há algo em você que nunca pode ser explicado, mas sempre foi sentido. Jung dizia que o inconsciente nos governa como destino, mas, quando trazemos algo à consciência, isso se torna poder de transformação. Talvez seja isso que esteja prestes a acontecer com você agora. Prepare-se para lembrar do que sua alma já sabia antes mesmo de nascer. Para Jung, nada em nossa existência é aleatório. A alma escolhe o momento do nascimento, não pela lógica do relógio, mas pela precisão dos símbolos. O tempo, na psicologia analítica, não é apenas uma sequência linear, mas um campo arquetípico. Cada fase do ano, cada estação, cada ciclo da natureza carrega imagens coletivas que moldam nossa psique desde o primeiro suspiro. Quando uma criança nasce, ela não chega a um mundo neutro, mas a um cenário repleto de significados invisíveis. O calor do verão imprime coragem, o frio do inverno, introspecção, a primavera, renovação, o outono, desapego e transformação. Mais do que isso, os 12 meses do ano formam uma mandala simbólica, uma roda viva que fala diretamente aos aspectos mais profundos do nosso ser, e o envia os arquétipos, como padrões universais da psique humana: o guerreiro, o curador, o sábio, a criança divina, o destruidor, o amante. Cada mês do ano vibra com uma ou mais dessas forças. Quem nasce sob sua influência, recebe. Abril, o guardião do essencial. Abril traz a suavidade do outono, as manhãs frias e a luz dourada. É o mês do guardião do essencial, aqueles que cuidam do que é sagrado: família, valores, raízes. Imagine um jardineiro que poda galhos mortos para dar espaço ao novo crescimento. O guardião de Abril sabe que a profundidade vem do equilíbrio entre estrutura e liberdade, memória e renascimento. Seu desafio é a rigidez emocional, sua luz, a lealdade e a visão espiritual de longo prazo. Maio, o construtor silencioso. Maio forma o corredor do recolhimento: folhas caídas, terra úmida, sementes que se preparam para germinar. Os nascidos em maio são construtores silenciosos, valorizam o duradouro, o gesto simples que sustenta o mundo, como o pedreiro que ergue um muro pedra por pedra, sem pressa, mas com firmeza. O construtor de maio prefere a solidez ao brilho passageiro. Sua sombra é o medo de mudança, sua luz, a sabedoria prática e a generosidade discreta. Junho, o guardião do invisível. Junho abre o portal para o inverno. A luz diminui, o frio convida a introspecção. Quem nasce em junho é guardião do invisível. Observa mais do que fala, sente antes de decidir, como o vigia noturno que, na escuridão, percebe sons e sombras que passam despercebidos aos outros. O guardião capta segredos e emoções profundas. Seu desafio é o retraimento excessivo, sua força, a intuição afiada e a vocação para o silêncio sagrado. Julho, o curador silencioso. Julho é o coração do inverno. Árvores se retraem, o vento esvazia as ruas, tudo convida à escuta profunda. Os nascidos neste mês são curadores silenciosos, trazem ternura e sabedoria intuitiva, como o eremita que, em seu retiro, encontra respostas que o mundo agitado não permite ver. O curador de julho cura pelo simples ato de estar presente. Sua sombra é sentir demais sem saber onde colocar as emoções. Sua luz, a empatia profunda. Agosto, o líder espiritual. Agosto mantém o frio, mas sussurra a promessa da primavera. Os nascidos em agosto carregam o arquétipo do líder espiritual. Enfrentam provações intensas, transformam feridas em força, como a fênix que renasce das próprias cinzas. O líder de agosto guia pelo exemplo silencioso. Seu desafio é o orgulho disfarçado de força, sua luz, a coragem e a liderança protetora. Setembro, o harmonizador. Setembro anuncia o renascimento da luz. Quem nasce neste mês é harmonizador. Busca equilíbrio entre razão e emoção, beleza e profundidade, como um maestro que ajusta cada instrumento para criar uma sinfonia perfeita. O harmonizador
percebe padrões sutis e restaura a ordem. Sua sombra é o perfeccionismo, sua luz, o senso de justiça e a capacidade de criar harmonia. Outubro, o amante da alma. Outubro aprofunda a sensibilidade, traz o magnetismo do afeto. Os nascidos neste mês são amantes da alma. Buscam em cada relação um espelho profundo do próprio ser, como um artesão que, ao esculpir um coração, revela suas próprias cicatrizes. O amante de outubro cria vínculos autênticos. Sua sombra é o medo de perder-se na entrega. Sua luz, a capacidade de cura pelo encontro. Novembro, o transformador profundo. Novembro é o portal da plenitude da primavera, mas já anuncia o verão. Quem nasce neste mês é transformador profundo. Vive na superfície do mundo, mas sempre mergulha no fundo da alma. Como um mergulhador que explora recifes ocultos, o transformador de novembro provoca mudanças só pela presença. Seu desafio é lidar com rupturas constantes. Sua luz, a capacidade de regenerar e conduzir renascimentos simbólicos. Dezembro, o mestre viajante. Dezembro encerra o ciclo, mas acende o brilho do recomeço. Quem nasce neste mês é mestre viajante. Une saber ancestral a espírito jovem, guiando com fé e espontaneidade, como o peregrino que, após longa jornada, compartilha pão e vinho do conhecimento. O mestre de dezembro inspira confiança. Seu desafio é a tendência à distração, sua luz, a generosidade luminosa e a visão de futuro. Talvez agora você perceba que o mês em que nasceu não foi apenas uma data no calendário, mas um símbolo, um chamado, um campo arquetípico, onde sua alma escolheu pousar com tudo o que viria junto: dons, desafios, sombras e luzes. Jung nos ensinou que cada um carrega um mapa invisível, e que a vida começa a fazer sentido quando aprendemos a ler esse mapa com os olhos da alma. O tempo não é apenas passagem, é espelho. Quando compreendemos a atmosfera simbólica do nosso nascimento, algo dentro de nós se alinha, como se uma parte antiga finalmente dissesse: agora você me escutou. A verdade é que ninguém nasce por acaso. Você foi chamado pelo tempo certo. Chegou na frequência exata, em que o mundo precisava do que só você poderia trazer. E mesmo que até hoje tenha sentido que não se encaixa, talvez seja porque sua missão não é se encaixar, mas lembrar do que sua alma já sabia antes de nascer. O ritmo que vibra dentro de você, a estação que o viu nascer, e que ainda pulsa em seu ser. Você não é janeiro, março, agosto ou novembro. Você é o sopro que chegou com eles. É a ponte entre o céu e a terra naquele instante sagrado. Se sentiu isso, mesmo que só por alguns segundos, então talvez já tenha começado a escutar o que estava adormecido em você. No fim das contas, o mês do seu nascimento é apenas o início da conversa. A parte mais bonita da história é o que você fará com esse conhecimento agora. Se este vídeo tocou algo em seu coração, compartilhe com alguém que precise lembrar de onde veio e por que chegou exatamente quando chegou. E, se quiser, deixe nos comentários o que mais despertou em você. Sua presença aqui não foi por acaso, talvez nenhum nascimento seja. Pela sua atenção, obrigado e até o próximo vídeo.